Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 16 do livro Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Tudo ia bem e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica, quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamonte nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Dona Otávia seguiu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Finda a refeição muito simples, a que compareceu o esposo, junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular: Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8. Que? Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a confiar os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair, nada de sessões, hoje não. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo: e agora? Já previa a ocorrência, redarguiu-me com manifesta tristeza no olhar, e pedi a uma de nossas irmãs trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviam-se as palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada muito simpática penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendido, em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia a dia terminou, disse respeitável matrona, dirigindo-se à médium depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu sem esforço e respondeu: Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, que se derramara no divã, e falou-lhe com franqueza: Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto-o quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você
induzindo-o a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética, que envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido: Otávia poderá ir, quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade. E quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, mas, longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando, o que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade, precisamente às 19h45. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores de nossos auxiliassem o sistema endócrino de maneira geral e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normatização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Às 20h, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Terminada a oração e elevado o efeito do equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se reduzida à distância, mas com que poderes para retomar o corpo a qualquer momento em um impulso próprio, aguardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da exertida da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore exertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também Dionísio era um elemento que aderira
às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado à médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza ou receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada, com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela religião da dúvida e da negativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formada em um dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço por meio de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada.
Permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não, conscientemente, tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. As emersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático, a fim de corrigir os desbordamentos da imaginação do espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais, e não podemos esquecer que o próprio Richet morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante, como se ouvisse um oráculo infalível. Em outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal de concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos encarnados se apenas proporcionasse aos que nos procedem as frivolidades que suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos bons caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou no consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Em vez de agradecimento da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera, mas praticando o seu culto de amor e gentileza. O instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe
aos cuidados à entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: Não se admire, André, nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõe a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: Vamo-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: Todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso: Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta no dever de ajudar. Encerro aqui a leitura do capítulo 16. No próximo programa, iniciaremos a leitura e comentários do próximo capítulo do livro Missionários da Luz. Meus amigos, minhas amigas, aqui é Licurgo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, em particular o capítulo 16. Esse capítulo 16, para quem acompanhou o programa anterior, onde tratamos da primeira parte desse capítulo, nós vamos observar o André Luiz acompanhando o instrutor Alexandre em visita a um grupo mediúnico. Portanto, o foco hoje é mediunidade. Naquele programa, observamos o espírito Euclides, que trabalha diretamente com um grupo mediúnico, que pede ao Alexandre autorização para o Dionísio manifestar-se naquele grupo mediúnico. Observem bem, o Dionísio fora um participante daquele grupo mediúnico. Quando encarnado, ele participara daquele grupo mediúnico. E agora o Euclides, o espírito que trabalha com aquele grupo, quer autorização para que o Dionísio se manifeste ali. E naqueles instantes iniciais daquele capítulo, o Alexandre esclarece que não é conveniente o Dionísio manifestar-se, porque aquele grupo dedica-se muito mais à investigação científica do fenômeno do que é movido pela compaixão. Mas, diante da insistência do Euclides, o Alexandre concorda e busca o Dionísio numa colônia espiritual e o leva para os cuidados do Euclides na tarde, porque à noite o Dionísio irá se manifestar através da médium Otávia. E o Alexandre leva o Dionísio para a casa de Otávia, a médium, onde está também o Euclides, aguardando, e deixa lá o André Luiz. E ali então, naqueles momentos da tarde, o André Luiz acompanha a preparação da Otávia para a reunião mediúnica, onde está previsto que ela intermediará a comunicação do Dionísio. A Otávia tivera um dia muito ruim, porque o seu marido, um alcoólatra, uma pessoa bastante desequilibrada, talvez influenciado pela ideia de que o Dionísio se manifestará na reunião, embora me parece que não seja do conhecimento dele, mas percebendo esta situação, influenciado por seus obsessores, ele atormentou a Otávia logo na manhã daquele dia. Mas, com o trabalho do Euclides, ela está tentando recuperar dos problemas gastrointestinais que se derivaram do desentendimento com o marido. E
logo que possível, o Euclides aproxima o espírito Dionísio, veja bem, a médium Otávia, no seu canto, no seu lugarzinho onde ela faz as preces, e um lugar de bastante harmonia. O espírito Euclides traz o Dionísio, o desencarnado, e aproxima ele da Otávia, permitindo com que os dois entrem em uma sintonia. Percebam bem como é meticuloso o trabalho de preparo para uma reunião mediúnica. E agora vamos à parte do capítulo que a Renata leu para nós hoje e que complementa essa primeira parte que acabamos de relembrar sobre ela. Está ali o Euclides e o Alexandre assistindo à harmonização entre a médium encarnada Otávia e o Dionísio, quando o marido chega da rua. E lá na entrada, quando ele entra na casa, a Otávia já percebe o desequilíbrio do marido. E ela, muito submissa, muito disciplinada, vai ao encontro dele e o percebe ele extremamente desequilibrado. E o André Luiz, então, trocando olhares com o Euclides, percebe que a reunião estaria comprometida. E ela então prepara a janta para o marido e para os filhos, e depois de acabada a janta, ela lembra o marido que tem um compromisso na instituição na qual ela participa como médium, onde ela deverá receber e intermediar a comunicação do Dionísio. Mas o marido instantaneamente reage, dizendo que não, que ela não sairá naquela noite. Mas o Euclides, que já conhece a convivência doméstica, já conhece as dificuldades que Otávia enfrenta em seu próprio lar, já havia pensado nessa hipótese e pedira a um espírito amigo seu que trouxesse uma tia do marido da Otávia, que tem grande ascendência sobre ele, porque essa tia é que o convenceria a permitir que a Otávia fosse à reunião mediúnica. Percebam bem o quão complexo e meticuloso é esse processo. Para garantir a presença da Otávia no grupo mediúnico, o Euclides intermediou com um espírito para que esse espírito trouxesse uma tia do marido da Otávia, pois que ela tem tanta ascendência sobre ele que certamente o convenceria de permitir que Otávia fosse à reunião. Mas o que nos chama a atenção também é a paciência da Otávia, a submissão da Otávia, a resignação da Otávia diante da situação que ela convive e que certamente é uma existência provacional e também, além de trazer uma prova para que a Otávia consiga bem concluir a sua reencarnação, é também um propósito de que com a presença da Otávia o marido poderia ser influenciado e aos poucos despertar-se para as verdades espirituais. E essa tia então chega, acompanhada daquele espírito, e ao chegar no lar, ela se dirige a Otávia, lembrando a Otávia de que ela a acompanhará na reunião mediúnica. E a Otávia diz que não será possível porque o marido está adoentado e pretende dormir mais cedo. Percebam bem como ela, dentro da sua condição, que poderíamos dizer que naquele instante a Otávia é a mãe de seu marido, a mãe no sentido de que é aquela que ama ele e o trata como filho, pois que ele está em condição evolutiva inferior a ela e precisa de sua compreensão, seu carinho, cuidado e auxílio. E é então que a tia, conhecedora da situação, que aquele lar, da dinâmica daquele lar, das imposições de seu sobrinho sobre a Otávia, dirige-se a ele de forma autoritária, lembrando a ele que mesmo que ele queira estragar a sua existência, desperdiçar suas oportunidades de evolução espiritual, ainda assim a Otávia bem educou os filhos, é dedicada ao lar e naquele instante ela precisa cuidar de sua própria evolução espiritual, então ela irá sim à reunião mediúnica.
E observa então um fenômeno interessante. A ascendência da tia do marido da Otávia sobre ele é tão grande que, na medida em que ela fala, um fluxo magnético, se é que podemos dizer assim, alcança o seu sobrinho e ele então se vê dominado pela ascendência dessa tia e autoriza a Otávia a ir à reunião mediúnica, desde que seja acompanhada por aquela tia. E lá vai então a Otávia, junto com a tia, as duas encarnadas, acompanhadas por aqueles espíritos comprometidos com aquela reunião mediúnica, que são o Euclides, o Dionísio, que comunicará, e o André Luiz como observador. Chegando no local da reunião, de acordo com André Luiz, grande é o número de espíritos desencarnados e reduzido o número de espíritos encarnados. Estão todos ali ansiosos, porque já sabem de antemão que o Dionísio se manifestará. Porque o Euclides já tinha avisado, através da via mediúnica, lembramos mais uma vez, que o Dionísio trabalhara naquele grupo mediúnico e desencarnara. E aquela era a oportunidade que ele tinha de entrar em contato mais direto com os seus amigos do grupo mediúnico, bem como com seus parentes encarnados que permaneciam, que estavam ali na reunião mediúnica, ansiosos pelo contato do Dionísio. Prepara-se a reunião, o grupo concentra, a Otávia também, e o André Luiz observa um fenômeno interessante. A Otávia é parcialmente desligada de seu corpo físico, mas mantém uma vigilância contínua no seu corpo, por uma questão instintiva, pela característica mediúnica dela, pelos próprios recursos que ela possui. Ela mantém uma posição defensiva, defendendo não apenas o seu próprio corpo, mas a forma como ele é utilizada, como ele será utilizado. Então, o que temos é uma influência da Otávia naquela questão mediúnica. E o Dionísio, então, é parcialmente aproximado da Otávia e começa a comunicação. Então, o Dionísio transmite a Otávia aquilo que ele pretenda que seja dito, e a Otávia permite com que aquela mensagem seja transmitida através das palavras ditas por sua boca. E a Otávia, então, dá a comunicação. Agora, interessante demais um determinado instante do relato do André Luiz que a Renata leu para nós, que eu gostaria de repetir. Diz o André Luiz: entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sobravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido às paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida em benefício dos próprios familiares terrestres. Muito esclarecedora essa passagem do André Luiz. Nesse ponto, o André Luiz nos esclarece a questão da comunicação e dos controles que são feitos para que a comunicação se dê de forma adequada. O mundo espiritual preparou aquele Dionísio para que ele manifestasse com equilíbrio, desse uma mensagem tranquilizadora, que atingisse os encarnados de forma positiva e que eles bem aproveitassem o conteúdo da mensagem para eles mesmos, acalmando os familiares e dando certezas para os componentes do grupo mediúnico, mas não foi assim. Quando acabou a reunião, as pessoas que participavam daquele grupo mediúnico começaram seus comentários acerca da comunicação que Otávia tinha feito, das palavras e do pensamento do Dionísio, e a grande maioria
concluiu que se tratava de uma manifestação inconsciente da Otávia, ou seja, como nós dissemos, de uma manifestação anímica, um processo de animismo. Animismo vem de ânima, da própria alma. Portanto, aquele grupo mediúnico acredita que não foi o Dionísio que falou através da Otávia, mas que Otávia é que manifestou todas aquelas lembranças que ela tinha guardado do Dionísio e falou por ela mesma. Como o Alexandre já tinha esclarecido anteriormente, no começo do capítulo que lemos no programa anterior, aquele grupo era muito científico e procurava justificativas científicas para o evento mediúnico, não se importando exatamente ou não colocando como prioridade a condição daqueles espíritos que se manifestavam, a necessidade de ajudá-los, de ampará-los. E o Alexandre tinha acertado, e bem conhecia o grupo mediúnico. E para a decepção do Euclides, que fora quem pedira ao Alexandre autorização para o Dionísio falar naquele grupo mediúnico, diante daquela decepção, o Alexandre então esclarece alguns pontos fundamentais. Na medida em que o André Luiz vai observando os comentários dos diversos participantes do grupo mediúnico, que ora falam que aquela comunicação do Dionísio não havia sido de fato a comunicação dada por ele, mas uma lembrança inconsciente da Otávia, que não queria fraudar a comunicação, mas que o fizera de forma inconsciente. E com exceção da esposa do Dionísio e alguns companheiros do Dionísio, que acreditavam que aquela comunicação de fato era dele, a grande maioria acreditava que fora um engano, um processo anímico e que o Dionísio não estivera ali. Pessoal, essa é uma característica de alguns grupos mediúnicos que dão muito mais importância a uma análise fria dos acontecimentos e estão buscando sempre falhas na comunicação mediúnica ao invés de se interessar para a condição do espírito, para as necessidades do espírito. Talvez seja por isso que na grande maioria das reuniões mediúnicas nas casas espíritas, a identificação do espírito comunicante não é solicitada e muitas vezes é até mesmo desestimulada, para que não se caia em situações como essa. E muitas são as casas espíritas que recebem companheiros queridos de um passado reencarnatório ou até mesmo daquela reencarnação, mas que não se identificam, mas que, por não se identificarem, passam como anônimos. Essa orientação do André Luiz serve muito para nós que participamos de grupos mediúnicos, para que tenhamos o espírito do serviço, do trabalho em dedicação ao outro e o outro desencarnado, que saibamos recebê-los, saibamos auxiliá-los, saibamos ouvi-los, sem a pretensão de julgá-los. Porque se são ou não quem nós pensamos ou quem disse ser, não interessa. O que interessa é bem recebermos esses companheiros espirituais e os amparar. Muitos deles aflitos, em situações difíceis, causadas muitas vezes por uma má vida levada aqui na Terra ou um desconhecimento das questões do mundo espiritual. Pois bem, pessoal, encerramos aqui mais um estudo e convidamos vocês a continuar conosco ao estudo do capítulo 17. Até lá!